Olá, alunos do sexto ano. Então, hoje estou apresentando aqui a nossa 8ª aula remota de ciências. Hoje é sobre a biosfera. Então, nós já estudamos a litosfera, que compreende parte da crosta e do manto, né, onde fica o solo. A hidrosfera, que é a parte do planeta composta por água. A atmosfera, que é a parte do planeta, né, que contém o ar, né, a camada de ar que envolve a Terra. E agora a biosfera, a parte da Terra onde existe vida. Então, nosso planeta compreende um grande número de seres vivos. É até então o único planeta que tem vida. O que é a biosfera? Biosfera, a palavra mesmo significa esfera da vida. Bio, vida. E osfera, de esfera. É definida como o ambiente que possui todas as formas de vida existentes no planeta Terra. A palavra tem origem do grego e que bios quer dizer vida e esfera é igual a esfera, por isso a denominação biosfera. O Sol é a principal fonte de energia para a sua existência. Então, nenhum ser vivo sobrevive, né, na Terra, nem nenhum outro planeta, que até então, como eu já falei, só a Terra, que é um planeta habitado. Se não existisse o Sol, não existiria também vida nesse planeta. Todos os ambientes naturais e comunidades do ecossistema estão incluídos na biosfera. O equilíbrio climático da Terra, juntamente com a presença de oxigênio e água, são elementos essenciais que contribuem para a existência e a manutenção da vida. Então, além da fonte de energia que é o Sol, o clima, o oxigênio e a água. Então, são elementos essenciais. Eu falei lá do Sol, mas também se existisse só o Sol, sem água, sem oxigênio e o clima, né, a temperatura, também não existiria vida. Então, é um conjunto, né, de fatores abióticos, que a gente vai ver daqui a pouco. Ecologia. O que é a ecologia? É a parte da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e destes com o meio. Ciência, outra definição, né? É uma ciência ampla e complexa. A ecologia preocupa-se com o entendimento do funcionamento de toda a natureza. Então, a palavra eco significa casa, ambiente, lugar onde se vive. Né? E logia, o estudo. Níveis de organização em ecologia. O estudo de ecologia baseia-se em 4 níveis principais de organização, que obedecem a um arranjo hierárquico. Né? Hierárquico porque vai do menor para o maior. Nesse caso, compreendendo o número de seres vivos em cada um desses níveis, que agrupa sistemas mais simples até os mais complexos. Veja os níveis estudados em ecologia. O primeiro é a espécie, que é o conjunto de indivíduos muito semelhantes que na natureza são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. E aqui tem 2 exemplos, né? A saíra de 7 cores e o sabiá laranjeira são aves, mas de espécies diferentes. Então, quando diz aqui que a espécie é o conjunto de indivíduos semelhantes capazes de se reproduzir naturalmente, né, entre si e gerar descendentes férteis. Porque, em geral, os descendentes de cada espécie também vão ter a capacidade de se reproduzir. Então, por isso que são descendentes filhos, né, férteis. Férteis significa com a capacidade de se reproduzir. Aqueles que não têm a capacidade de se reproduzir são os estéreis. Mas isso aí são casos em exceções, né? Em geral, a reprodução ocorre em todos os seres vivos. Então, dentro de espécie, a gente deve conhecer 2 conceitos: o habitat e o nicho ecológico de cada espécie. Então, cada espécie
né, tem o seu habitat, que é o lugar em que uma espécie vive, em que cada uma vive. O nicho ecológico, conjunto de condições em que uma espécie vive e se reproduz. Então, se tem o habitat, então tem que ter, né, vários fatores, condições, formas dessa espécie se reproduzir e viver com sua prole, né, com seus filhos. Então, e o conjunto dessas condições é chamado de nicho ecológico. Vamos agora para o segundo nível dentro da ecologia, é a população. Conjunto de organismos de uma mesma espécie que vivem juntos em uma determinada área e apresentam maiores chances de reproduzir-se entre si do que com outros indivíduos de outras populações. Então, vamos dar um exemplo: a população humana. Então, existe a chance de reprodução, né, de indivíduos dentro, né, dessa mesma população para a reprodução. Comunidade, conjunto de populações de uma determinada região. Então, a comunidade é formada por conjunto de todos os seres vivos, seja plantas, gente, né, pessoas, animais. Então, o conjunto de todas essas populações é chamado de comunidade. E ecossistema, conjunto formado pela comunidade e os fatores abióticos. Então, a comunidade é formada por todos os seres vivos, todas as populações de seres vivos. Só que esses seres vivos não sobrevivem sem esses fatores que a gente viu lá no início. A luz do sol, né, que nos fornece a energia, o clima, o oxigênio, a água, né? Então, esses são fatores indispensáveis à vida dos seres vivos. Daí eles são chamados de fatores abióticos. Então, esses fatores abióticos, mais as comunidades, que são os seres vivos, formam os ecossistemas. E aí tem um exemplo. O jardim é um ecossistema formado pelos seres vivos que o habitam. Então, tem pássaros, borboletas, flores, né, que são das plantas. Então, aí é a parte biótica. E pelos elementos não vivos, que é a parte abiótica. Água, solo, ar, sol, né, o clima e etc. Então, nos ecossistemas, né, na natureza, como é que os seres vivos sobrevivem? Obtendo energia dos outros seres vivos através da alimentação. E essa forma de obter energia, né, pela alimentação é um conjunto de fatores que nós chamamos, né, um processo chamado de cadeia alimentar. Então, é um tipo de relação, é a relação entre matéria e energia. Então, no caso, a matéria, o alimento, né? Que esse alimento são os demais seres vivos. Nós mesmos nos alimentamos, a nossa base alimentar são os outros seres vivos. As plantas e os animais. Então, isso aí é a matéria. E quando a gente se alimenta, nos alimentos contém os nutrientes, que fornecem a energia, né? Que faz com que a gente funcione, tenha força, coragem de realizar as atividades. Então, repetindo, a cadeia alimentar é a relação entre matéria e energia que os seres vivos utilizam para sobreviver, ou seja, as relações necessárias para a busca de energia por meio da alimentação. De forma simplificada, pode-se classificar como cadeia alimentar a sequência de organismos que servem de alimento uns para os outros. Então, a gente pode definir a cadeia alimentar como a relação entre matéria e energia, né, que os seres vivos utilizam para sobreviver, e também é a sequência de organismos que servem de alimento uns para os outros. Uns se alimentam dos outros. O esquema a seguir mostra em uma sequência de organismos que se alimentam, quem se alimenta de quem, formando uma cadeia alimentar. Então, numa cadeia alimentar, sempre vai existir o produtor e o consumidor. Então, o produtor é aquele que produz. Então, nos ecossistemas terrestres, os produtores são sempre as plantas. Nos aquáticos, tem as algas. Então, uma cadeia alimentar, ela sempre inicia com o produtor, porque ela produz alimento para si próprio e para os demais seres vivos. Então, aí está um exemplo. Essas setinhas
significa dizer a transferência de energia. Aí a gente diz assim, que o capim serve de alimento para o gafanhoto serve de alimento para o sapo e o sapo serve de alimento para a serpente. Então, essa setinha é a transferência de energia. E ela significa, né, serve de alimento para o outro. Então, o consumidor se apresenta, né, mais de um numa cadeia alimentar. Consumidor primário, secundário, terciário, até o quaternário. Só que, geralmente, só são 3 consumidores, né? O primeiro consumidor é chamado de consumidor primário e, geralmente, ele é um animal herbívoro, porque se alimenta de planta. O segundo, né, é carnívoro ou onívoro. E o terceiro, geralmente, ele é carnívoro. Então, veja aí, o gafanhoto é o consumidor primário, o sapo o consumidor secundário e a serpente o consumidor terciário. Então, além do produtor do consumidor, ainda tem um terceiro agente, aí, um terceiro organismo, que é o decompositor, ou são os decompositores, que são aqueles organismos, né, que decompõem a matéria orgânica morta. Então, depois que todos os seres vivos estão mortos, eles realizam a decomposição, que são alguns fungos e algumas bactérias. Não são todos, alguns, porque cada grupo de fungos, de bactérias, cada grupo de seres vivos tem sua função específica na natureza. Ainda falando sobre a cadeia alimentar. Então, as plantas e as algas são chamadas produtores, porque produzem, através da fotossíntese, açúcares e outras substâncias. Então, esses açúcares, né, que é chamado também de glicose em alguns livros, alguns autores, e é justamente caracterizando aí o alimento que a planta produz a partir da glicose, que é esse açúcar. Os herbívoros e carnívoros, que se alimentam de outros seres vivos, são chamados de consumidores. Certas bactérias e certos fungos realizam a decomposição da matéria, são os decompositores. Então, veja que eu destaquei aí com letras maiúsculas, né? Os organismos que participam da cadeia alimentar: produtores, consumidores, decompositores. Então, numa cadeia alimentar só vai ter um produtor. Em cada cadeia alimentar só tem um produtor. Consumidores pode ter até 3 ou 4, geralmente são 3. E os decompositores geralmente são plantas ou são bactérias e fungos, né? Os produtores, plantas e algas. Os consumidores geralmente são animais e fungos e outros tipos de fungos, né? E os decompositores são certas bactérias e alguns outros fungos. Então, pronto, gente. Aqui a gente termina a nossa aula, né? Alguma dúvida, leiam no livro, me procurem no grupo. Boa sorte e até a próxima aula.